parou no vídeo passado, que é o Nick e o Charlie mandando mensagens e a gente consegue ler na tela do celular o Nick perguntando: tem certeza que tudo bem a gente guardar segredo na escola? E aí o Charlie responde: claro, sei bem como é quando espalham uma coisa na escola antes de você estar preparado. E aí o Nick bota um emojizinho triste e diz: putz, verdade. E aí o Charlie diz que tudo bem. Então no outro quadrinho o Nick responde: você é incrível. Bem o tipo de coisa, né, que alguém de 15 anos responderia. Aí o Charlie fica vermelhinho, né, que não é representado pela cor vermelho, mas enfim. E a gente vê as folhinhas aparecendo. E aqui a gente consegue ver que o Nick tá deitado com a Nelly, a cachorrinha dele, na cama. A gente vê que o Charlie manda mais uma mensagem dizendo: quanto mais legal eu for com você, mais chances eu tenho de ver a sua cachorra. E aí o Nick vai lá, tira uma foto junto com a cachorrinha e manda pro Charlie. E então ele responde em várias risadas, que são várias letras, uma do lado da outra, né? Não tem como verbalizar. E diz: nossa, morri. Como você me manda uma coisa dessa sem me avisar antes? E aí, logo mais, ele diz: você sabe que só tô saindo com você pra ver a Nelly, né? E aí o Nick brinca: eu sabia. Então a Tori pergunta: com quem você tá falando? E o Charlie, bem apreensivo, diz: ninguém. Gritando. E aí o Nick vai dar uma pesquisada sobre a orientação sexual dele. E ele vê um vídeo em que a pessoa que tá falando diz: ser bissexual significa que você sente atração por mais de um gênero, não apenas por mulheres ou apenas por homens. E aí passa de novo o quadrinho, a gente vê as folhas e a gente vê o Charlie e o Nick sentados na aula de novo. Inclusive esse quadrinho aqui da direita, que toma conta da página toda, tá super bem desenhado. E a gente vê a frase que eles mais, né, comentam, que é oi, que é só uma palavra, eles só dizem oi um pro outro. A gente consegue ver que é segunda-feira aqui em cima. Aí a gente vê eles sendo bem boiolinhas um com o outro nos corredores. E o Charlie diz: tem um bicho no seu cabelo, e começa a mexer no cabelo do Nick. E ele se despedindo na escola e esse tipo de coisa. Aí chega na terça e eles estão conversando de novo. E aí os amigos de ambos já começam a reparar. E aqui a gente é apresentada pela primeira vez para um personagem que eu gosto muito, que é o Aled. E aqui tem o Tal também, mas o Tal a gente já viu ele antes, eu amo muito ele. E tem o Aled, que inclusive tem um livro só dele, que se chama Radio Silence, ou Rádio Silêncio em português. Ele não é um quadrinho, é um livro mesmo. Eu nunca li, mas deve ser bem legal. Aí a gente vê o Tal falando: é pior do que eu imaginava. Ele ainda não desistiu do Nick Nelson. Agora a gente pula pra quarta-feira e a gente vê o Charlie segurando a bola do rugby, dando a entender que passaram a bola pra ele. E aí os outros meninos caíram em cima. E aí eles pedem desculpa por ter caído muito em cima dele. E sendo que ele era muito leve, porque ele é muito magrinho. E o Nick fica muito preocupado
pergunta se ele tá bem e puxa ele de volta. E aí ele diz que sim e que acha que sim. Ele vê que o joelhinho do Charlie tá machucado. E aí o Nick diz, você se machucou? E aí o Charlie diz, não, eu tô bem. E aí a gente vê ele agarrando o Charlie pelo braço e levando ele. E então o Nick diz pra professora Cindy que vai pegar gelo pro Charlie e todo mundo fica meio que boiando. Então a gente vê o Sai comentar que isso é meio... E logo mais a professora já corta eles dizendo, certo, de volta pro jogo, rapazes. Tudo em caps lock gritando. E aí a gente vê o Nick botando gelo no joelho do Charlie, tendo cuidado, tá bem gelado. E aí o Charlie diz, eu já meio que esperava. E o Charlie comenta que não precisava fazer isso, de verdade. E comenta que não se importa se o Nick quiser ficar um pouco mais distante na escola. E então o Nick comenta que jura que não tá fazendo nada que ele não quer. E diz, a gente não tem que se ignorar, porque eu quero guardar segredo por enquanto. E continua, a gente não está agindo muito diferente de antes, tirando coisas assim. E o Charlie diz, acho que sim. E eles começam a se beijar no vestiário. Muita safadeza. Aqui a gente vê mais uma vez uma cena bem desenhada deles se beijando. A Alice realmente capricha muito no desenho quando é eles se beijando. Dá pra perceber. E aqui eles continuam se beijando por muitas cenas. E aí a gente vê o Charlie dizendo, eu pensei que a gente tentaria não se beijar na escola. E ele fala isso enquanto eles se beijam. E aí o Nick comenta, só mais um beijo então. E aqui a gente já pula pra quinta-feira e a gente vê eles deitados na casa do Nick. E aí o Nick comenta que pesquisou o que é ser bissexual. Quem nunca, né? Aí ele disse que passou a semana toda lendo sobre. E ele diz que acha que pode ser o caso dele, mas que ainda não tem certeza. E aí o Charlie comenta, tudo bem, não precisa ter certeza. Não precisa nem pensar sobre isso. E aí o Nick diz que ele praticamente só pensa nisso. E então ele ri, né, de nervoso. E o Charlie diz, bom, então deixa eu te distrair. E logo eles escutam um barulho. E eles veem que tem gente passando por perto. E revelando que eles estavam em um parque público. E o Nick ainda se sente muito inseguro, né? Sobre ter uma relação pública e ele pede desculpa. Aí o Charlie diz pra ele não se preocupar. E o Nick diz que se sente muito mal. E o Charlie diz que entende. E jura que entende. E o Charlie diz, posso ganhar um beijo extra então, quando eu voltar pra sua casa? E o Nick obviamente diz que sim. E aí nós vemos a Nelly no meio deles, dizendo au au, que é o que cachorros dizem, enfim. E aí eles jogam o frisbee pra ela pegar. Aqui nós chegamos na sexta-feira. E aí a gente vê o Charlie dizendo que é o aniversário dele na terça. E ele tá convidando o Nick, no caso. E ele diz, eu e meus amigos vamos jogar boliche amanhã e queria te chamar pra ir também. Mas sei que você não conhece meus amigos, então se não quiser ir, não precisa. E aí o Nick
muito animado, em muito caps lock, diz 100. E aí o professor deles diz pra eles falarem mais baixo. E aí o Nick, sendo irônico, diz valeu por mal me dar tempo de comprar um presente, né? Dando uma debochadinha de ter sido convidado em cima da hora. E o Charlie diz que não precisa de um presente. E aí, finalmente, chegamos na cena em que o Nick Nelson diz: sim, o pai do Charlie vai me deixar em casa. Isso pra mãe dele dentro do carro, já chegando no boliche. Então, a gente já vê que já está na data do aniversário do Charlie. A gente vê mais uma cena do Nick muito bem desenhada. Ela capricha muito desenhando o Nick. E aqui a gente vê todo um cenário muito bem desenhado também nos 15 anos do Charlie. E aqui a gente vê o Charlie de All Stars e o Nick de Vans. Eu pessoalmente sou do time de Vans, não sei vocês. E a gente vê eles se abraçando e o Nick diz feliz aniversário. E aí o Charlie diz, ai, meu aniversário é só na terça. E aí o Nick compra um presentinho pra ele. E o Charlie diz, eu disse que não precisava de presente. E o Nick só responde que ignorou o que ele disse. E o Nick pergunta se ele é o primeiro a chegar. E o Charlie diz que na verdade ele é o último. E eles estão todos ali na pista 7 de boliche. Então a gente vê os amigos do Charlie. Aqui a gente consegue ver o Tal. E o Charlie diz, já peço desculpa se ele for meio seco com você. É o jeitinho dele. A real é que o Tal sente muitos ciúmes, mas enfim. E aquele é o Aled, ele é super tímido, mas juro que ele é muito legal. E aí o Nick já meio que conhece a Ellie. E aí ele diz, o nome dela é Ellie. Ou enfim, Ellie ou Elle, como eles chamam. E o Charlie diz que ela mudou do colégio de garotos pro de garotas. E ela se assumiu trans, no caso. E é por isso que ela mudou de escola. Ela era do Higgs e ela foi parar no... Ela era no Durham e foi parar no Higgs, no caso. E ali o Charlie ainda comenta sobre a relação dela com o Tal. Acho que ela e o Tal meio que se gostam, mas ainda não comentaram nada com ninguém. E o Nick só complementa dizendo que são tipo eles, né? E aí o Charlie só concorda. Então o Charlie chega pra apresentar o Nick. E ele apresenta, esse é o Nick, do jeito mais genérico possível. E aí mostra eles conversando já. O Aled pergunta se pode colocar o nome dele no quadro. E ele diz que sim e que pode ser só Nick. E então ele pergunta pra ela como ela tá se sentindo no Higgs. E ela diz que é quase igual ao Durham, só que mais limpo. E aqui a gente recebe um quadrinho de informação que não vai dar pra ler por causa do enquadramento direito. Eu vou até dar uma arrumadinha. Eu dei uma arrumadinha no enquadramento pra ler essa parte mais de baixo. Mas informando que eles tinham aula de geografia juntos. E então o Nick cumprimenta o Tal e o Tal só diz oi. E enfim, o Charlie convida o Nick pra pegar refil de refri e de batata antes de começar. E então o Tal fica meio seco, né? Como eu dito antes. Aqui a gente vê um placar, né? De boliche. Eu não sei ler placar de boliche, então eu vou só pular. Se algum de vocês souber, né? Eu realmente não sei. Mas aqui só mostra várias páginas, né? Ou uma página inteira e mais essa daqui
com nem tantas falas, mas mais ele se divertindo. E aí o Charlie diz, acho que o Nick ganhou o primeiro jogo. Ele diz que sim, muito animado. E a ela diz que ela tava muito perto. E o Charlie diz que ele roubou. E o Nick pergunta como. E aí eles se abraçam um pouquinho. Mais ou menos abraçado. O Charlie pega nos braços do Nick e diz, você tem braços tão fortes de rugby. É um safado, né? Mas enfim. Aí o Nick diz, tenho, é. Pensei que você gostasse dos meus braços. E aí o Charlie fica, para. E o Tal já começa a ficar de olho neles. E então o Aled já pergunta se eles estão prontos pra segunda rodada. E o Charlie diz que vai no banheiro antes. E aí o Tal segue o Charlie até o banheiro. E o Aled pergunta antes sobre o que eles vão falar. E enfim, o Tal só diz, você sabe, não vou demorar. Então o Aled insiste pra ele não ir. E a gente vê aqui uma cena super bem desenhada, que eu não sei porque tá com tanta qualidade de mãos sendo lavadas. E são as mãos do Charlie, e a gente vê ele arrumando o cabelo. E aí o Tal, numa cena super mal desenhada do Tal, entrando no banheiro. Então ele já chega falando, Charlie, olha, vou falar isso porque sou seu amigo, você tem que parar com esse lance com o Nick Nelson. E aí acho que vou pegar mais batata frita, diz o Nick, lá na mesa que eles estavam. E aí ela dá uma brincada com ele, dizendo que ele precisa de energia pra segunda rodada. E ele diz que tem que defender o título dele. Então a gente vê mais uma vez uma cena super bem desenhada do Nick pegando a batata frita e escutando a conversa deles no banheiro. E aí ele escuta o Tal falar, tá na cara que ele é hétero e fica te iludindo. E aí o Charlie, o quê? E o Tal continua, ele tá te paquerando pra te zoar. E aí o Charlie diz que não é verdade. E aí o Tal insiste, acorda, até eu perceber que ele tá te paquerando. E aí o Charlie diz, e você acha que ele é hétero só porque não parece gay? E aí o Tal continua, então ele não é hétero. E aí o Nick fica meio apreensivo do lado de fora. E aí o Charlie diz, viu? Você sabe que ele só quer causar igual o Harry e os outros amigos dele. E aí o Charlie diz que ele não é assim. E aí ele continua, ele é meu. Ele é meu amigo. No fim ele diz isso e lembrando do que o Nick comenta sobre guardar segredo. E o Nick se sente bem mal do lado de fora. E aí o Tal pergunta se o Charlie gosta dele. E aí o Charlie responde, daí. E o Tal continua, e daí que você só vai superar isso quando se afastar dele. E aí o Charlie diz que ele não vai fazer isso. E então retruca o Tal, por que insiste tanto nisso? Nick é um dos meus melhores amigos agora. Então ele grita, isso não vai mudar. Então o Tal fica meio apreensivo e diz, só fico preocupado. E o Charlie comenta, preocupado com o quê? E o Tal solta um grande monólogo de muitas linhas, preocupado que um dia ele vai descobrir que você gosta dele e, sei lá, fazer alguma coisa ruim. Tipo, vários amigos dele do segundo ano são meio preconceituosos, iguais aquelas pessoas que te perseguiam no ano passado. Só eu fiquei do seu lado na época e tenho medo que aquilo aconteça de novo. Então aqui a gente entende que o Tal, tipo, ele é chato, mas ele tem um motivo pra ser muito chato e é um motivo legal. Tipo, ele tá protegendo o amigo dele.
E aí ele comenta que o Aled e a El não eram amigos deles ainda. E ele comenta que o Charlie morria de medo de ir pra escola e que não podia fazer nada pra ajudar ele. E a gente vê uma cena muito legalzinha deles abraçados. Aí o Charlie se sente muito mal e comenta do porquê ele não ter falado isso antes. E continua, juro que o Nick não é assim. Ele é diferente, confia em mim. Você só precisa dar uma chance pra ele. E aqui aparece eles abraçados de novo. Então a gente vê ele saindo do banheiro. E o Tal continua falando, tá beleza, mas se ele der algum sinal de babaquice, sim, você vai fazer uma denúncia formal, eu sei. Retruca o Charlie. E a gente vê que o Nick tava pegando a batata e escutando tudo. E aí o Tal fala, af, vai lá, encontro vocês na pista. Então o Charlie vai falar com o Nick. E aí o Charlie pergunta se ele foi pegar mais comida e o Nick diz que sim. E o Charlie diz que ele vai precisar se ele quiser derrotar ela de novo. E aí o Nick abraça ele e o Charlie fica sem entender nada. E aí pergunta o que foi. E o Nick diz que depois conta pra ele. E o atendente da batata chega e pergunta se eles já foram atendidos. Aí a El fica super feliz porque ela consegue ganhar. E aí o Tal no cantinho diz, ai, porque eu sempre perco. E aí a El diz, é por causa dos seus lindos bracinhos curtos, Talzinho. E aí o Tal diz, para, e não me chama assim. E aí a El continua, são os fatos, Talzinho, não precisa ficar vermelho. Sai pra lá, diz ele, todo vermelho. Então eles se despedem e a gente vê o Tal e a El andando. E o Charlie e o Aled conversando. E aí ele agradece o Aled por ter vindo e o Aled agradece pelo convite. E o Aled continua, ai, o Nick é bem legal. Fico feliz que vocês dois estão. Fico feliz que ele veio. O Aled já sacou, porque ele é muito esperto. E aí ele dá tchau pro Charlie e continua. E a gente vê que o Nick tava no banheiro. E ele chega perguntando o que ele perdeu. E aí o Charlie diz que todo mundo já foi embora. E falou que o pai dele vai demorar uns 10 minutos. E perguntou se o Nick quer sentar um pouco. E o Nick diz que sim, com um coraçãozinho embaixo. E ele diz então que, aliás, o Tal e ela se gostam muito, né? E o Charlie responde, sim, mas nenhum deles admite. Então eles sentam juntos com duas bebidas sem álcool, porque eles são menores de idade, obviamente. E conversam. E o Nick começa, então, vai abrir meu presente? E o Charlie, você não se importa? E o Nick diz que quer ver a reação dele. E ele abre. E é uma foto do dia deles na neve. É muito bonitinho esse presente. Eu ia amar receber um presente assim. É muito significativo. E aí, na borda do quadro tem os desenhos. E aí o Charlie pergunta se os desenhos são do Nick. E ele diz que sim. E pede desculpa que não teve tempo de comprar nada. E ele diz que esse é um dos dias favoritos dele. E aí o Charlie diz que quer tanto beijar ele agora. E eles veem o salão lotado de gente. E o Nick pega o cardápio e bota na frente deles. E aí eles se beijam depois de muito receio. E se escoram um no braço do outro. E aí o Nick comenta que ouviu o Charlie e o Tal no banheiro. E ele fica meio chateado. E aí o Charlie diz, não. Aí ele pergunta, você não acredita no que ele disse, né? Eu não estou fazendo isso pra te zoar ou pra causar. E aí o Charlie diz que não. Claro que não.
continua. Eu não sei porque pensei que você poderia acreditar. E o Charlie diz: tal costuma ter opiniões muito fortes, às vezes. E o Nick diz: só tenho medo de estar fazendo com você o que o Ben fez. E aí o Charlie põe a mão na boca dele e diz: não, você não é nada parecido com ele. Queria não ter tanto medo de me assumir, diz o Nick. E aí o Charlie diz: sei como é. E o Nick complementa: eu lembro quando você sofria bullying. Queria ter te ajudado ou feito alguma coisa, sei lá. Mas você nem me conhecia na época, diz o Charlie. Então o Nick continua: queria ter te conhecido antes. Queria saber na época o que sei agora. E o Nick continua: talvez assim eu tivesse te ajudado. E o Charlie diz: ei, não pode ficar triste no meu aniversário. E o Nick retruca: pensei que seu aniversário fosse só na terça. Numa cena super bem desenhada, dá pra ver certinho as emoções e a entonação da voz. E o Nick fala isso. E aí o Charlie: ai. E o Nick diz: não foi você quem disse. E eles começam a se pinicar. E eles ficam vermelhinhos de novo. Aí eles escutam uma música. E o Charlie diz que é o celular dele. E é o pai dele no telefone. E ele diz: beleza, a gente já tá indo. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu acho que a parte 2 já tá bom pra isso, né? Acho que já vai dar bastante tempo. E eu vou vir com o final, que vai vir todo de uma vez só. Que tem bastante páginas ainda. Eu vou até mostrar pra vocês. Tem tudo isso aqui de página ainda. Talvez a parte final seja mais longa que a primeira parte, a do meio. Mas por enquanto, pra segunda parte vai ser isso. Se inscrevam,